Hoje eu quero trazer para você uma reflexão a respeito de Gênesis 3, do versículo 8 ao 21, onde a gente vai ver a tentação de Eva, a queda do homem, e aí a gente pode observar através desse texto como o pecado é sutil, né? Ele é atraente, ele se apresenta de uma forma muito desejável e geralmente nós somos atraídos pela promessa de algo que seja melhor do que nós já temos. No caso de Eva, foi o conhecimento, a sabedoria divina, né? Ser como Deus. E na nossa vida pode ser um relacionamento, um bem material, algo que você deseje muito. Mas a gente observa que Eva, ela é seduzida porque ela está longe da voz de Deus. Naquele momento, ela se via sozinha, ela estava sem Adão, estava sem Deus por perto, e aí com tudo isso ela foi enganada. E aí isso traz para nós um infortúnio, porque ela tira Deus do seu santuário central e dá permissão para que as coisas entrem no coração. E ela afasta Deus do relacionamento. Por quê? Porque ela queria obter conhecimento. E isso é o que o inimigo da nossa alma faz de uma forma muito sutil. Ele vai nos manipulando pela curiosidade da experiência de outras coisas, né? Por exemplo, um relacionamento. Será que se eu me relacionar com aquela outra pessoa vai ser mais agradável do que com o meu companheiro? Se eu tiver aquilo que de repente o meu vizinho tem, será que é melhor do que o meu? Será que é melhor do que eu já tenho? E isso vai despertando desejos, curiosidades, e através dessa situação é que nós vamos nos afastando do Senhor. Isso nos ensina para a gente ficar mais atento e evitar o pecado na nossa vida. Ensina que a gente precisa remover do nosso caminho essas coisas que podem nos levar a pecar. Ela nos ensina para não nos afastarmos da voz de Deus de uma maneira que nós vamos estar mais seguras, né? Por isso que nós devemos sempre confiar em Deus, porque é Ele quem nos dá força para resistir às tentações, para resistir ao pecado. Nós precisamos estar atenta às nossas próprias tentações, saber qual é a minha vulnerabilidade. Para quê? Para tomar as medidas para se proteger desse problema. Por exemplo, se eu sei que se eu beber eu vou ficar mais suscetível a certos comportamentos que vão me levar a pecar, eu vou evitar beber. Se eu sei que se eu andar com determinado grupo de pessoa, eu vou fazer fofocas, vou cometer algum pecado, né, contra outras pessoas também, eu vou evitar. Se eu sei que em determinado lugar vai acontecer coisas que me façam pecar, eu vou evitar de ir. Eu vou evitar certas conversações, vou evitar assistir certas coisas, e assim nós vamos ficando mais protegidos, porque se eu escuto determinada música, me desperta um determinado sentimento, para que eu vou ouvir? E por aí vai, vale para várias coisas, né? Tudo isso a gente vê nesse texto, né? E Deus nos ensina que Ele é amor também, que Ele é graça e que Ele está sempre disposto a nos perdoar se nós nos arrependermos. Eva se arrependeu, ela seguiu firme, apesar de ter se afastado por um momento de Deus, ela conseguiu se religar, mesmo arcando com as consequências, ela não desistiu. E assim nós também podemos fazer, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus. Nós não precisamos desanimar, é só nós buscarmos o perdão e Ele vai nos perdoar, e aí a gente pode seguir confiante no nosso caminho. O fato de Deus ser misericordioso e sua graça nos alcançar não nos dá o direito de permanecer pecando. Na dúvida sobre isso, você pode ler Romanos 5 e 6 principalmente e guardar isso no seu coração. Que Deus te abençoe.